Distúrbio de alimentação e deglutição. Estudo de caso em criança. Gente, o tema do nosso estudo de caso é o Tiago. Tiago é um nome fictício que eu coloquei, tá? Ele tem 3 anos e 11 meses. Foi encaminhado para avaliação de alimentação e deglutição devido à dieta muito restrita e recusa alimentar frequente. A sua história médica inclui um parto a termo, parto natural e sem complicações. A saúde atual indica que ele teve resfriados frequentes nos últimos 6 meses, mas não antes disso. Sua história de desenvolvimento mostra que o desenvolvimento motor grosso e fino estavam dentro dos limites normais e sua fala e linguagem estavam dentro dos limites normais também. Socialmente, ele mora com a sua mãe e com o seu pai. Seus pais trabalham fora de casa e o Tiago vai para a pré-escola. Quando não está na pré-escola, é cuidado pelos avós maternos e eles moram muito perto. Então, ele tem muito apoio. Não tenho certeza de quantos de vocês trabalham com crianças com distúrbios de alimentação e deglutição, mas ele é uma criança para quem você olha e pensa: eu me pergunto por que ele tem problemas de alimentação e deglutição. A questão é que, historicamente, muitas das crianças com quem trabalhei tiveram formação médica bastante complexa, né? E isso faz sentido. Mas essa criança, superficialmente, parece ser bastante fácil de trabalhar. Vamos ver o seu perfil nutricional. Ele come rosquinhas com cobertura, um tipo de macarrão com queijo e pão branco fatiado. Ele come nuggets e presunto fatiado. Ele bebe leite achocolatado e iogurte de morango. Ele come aquelas compotas de maçã e pera, né, prontas já, que vem num vidrinho. Ele come batatas fritas, mas só um tipo, só as batatas assadas com manteiga. Esta é uma dieta extremamente limitada para uma criança, especialmente para uma criança que tem 3 anos e 11 meses e normalmente se desenvolve em termos de motricidade grossa, fina e linguagem. Então, isso é um problema real para ele ter esse tipo de limitação. Seu exame motor oral mostrou que o seu palato duro estava levemente alto. Seu palato mole era simétrico e bem elevado. A sua língua era simétrica e o seu tom parecia dentro dos limites normais. Ele podia elevar e lateralizar, e sua amplitude de movimento estavam tudo dentro dos limites normais. Os lábios eram simétricos, o tônus estava dentro dos limites da normalidade e ele mantinha uma postura fechada, em repouso dos lábios. A amplitude de movimento estava dentro dos limites normais. As bochechas eram simétricas, o tônus também estava dentro dos limites normais. A mandíbula era simétrica, houve um pouco de esforço quando ele realizou a dissociação lingual mandibular. Então, se ele tivesse que mover a língua independentemente da mandíbula, ele podia fazer, mas às vezes havia algum esforço dependendo da tarefa. A dentição era natural e em boas condições. Ele tinha um reflexo de vômito hiperativo e intermitentemente parecia ter algum suporte respiratório reduzido. Mas, novamente, ele não teve um exame motor oral complicado. Quanto às observações comportamentais, quando o Tiago chegou à terapia, seus enunciados aumentaram desde a chegada até a visualização da comida na sessão de terapia. Então, se tivéssemos comida no balcão, ele automaticamente começaria a aumentar seus enunciados quando visse a comida. As verbalizações aumentaram ainda mais à medida que os alimentos eram apresentados
e ele era uma criança muito verbal e com uma linguagem rica. Então, quando a comida saía, ele começava a contar histórias e piadas. Quando seus avós acompanhavam o Tiago à terapia, ele frequentemente se levantava e sentava no colo do avô quando os alimentos não preferidos eram apresentados. Quando seus pais sugerem novos alimentos em casa, o Tiago se recusa e chora só se eles o encorajassem mais de uma vez. Se eles oferecessem a ele uma vez, ele estaria bem e só falaria assim: não, não quero. Se eles não param, né, de uma vez, então ele ficava chateado e chorava. Ao participar de festas e eventos pré-escolares, ele recusa praticamente todos os alimentos e itens líquidos, e sua mãe sempre tem que embalar os alimentos preferidos para ele levar para casa. O que é interessante sobre isso é que ele era muito cooperativo em muitos aspectos e era realmente atípico para ele se levantar e jogar algum jogo, etc., durante a sessão. Ele normalmente usava essa linguagem para manter o controle e ficava no colo do seu avô. Então, esses movimentos inconsistentes estão se referindo àqueles momentos em que ele estava se movendo para todo lado, não apenas sentado no colo do avô. O primeiro comportamento que eu queria observar era seu aumento imediato em falar, contar histórias e fazer perguntas. Houve um enorme aumento de enunciados verbais usando toda a linguagem que ele tinha à sua disposição. Esse comportamento ocorreu quando os itens alimentares não preferidos foram apresentados na sessão de terapia. Esse é o antecedente. Como eu disse, ele aumentou a fala, mesmo quando acabou de ver os alimentos. Mas como os alimentos foram apresentados na terapia real, as verbalizações aumentaram ainda mais. A consequência ou a resposta a essa ação foram os avós rindo ou comentando sobre o quão inteligente ou engraçado ele era. Além disso, a mãe direcionava e o pai instruía o Tiago a prestar atenção. Se pensarmos nos diferentes tipos de reforços, os avós estavam reforçando positivamente, ele tinha uma tuberculose, tá? Então, eles estavam reforçando positivamente a tuberculose, dando-lhe algo que ajuda o comportamento a ocorrer novamente. Quando o Tiago está falando e contando histórias e fazendo perguntas, o vô e a avó estão rindo e dizendo a ele: como ele é inteligente, nossa, ele consegue evitar esses alimentos. Além disso, ele também está chamando a atenção. Se foi inadvertida ou de propósito, ele certamente está alcançando o seu objetivo. Com suas risadas, eles o estão ajudando a escapar dos alimentos e dando-lhe atenção. Então, é muito mais provável que ele faça esse comportamento novamente. Passando para sua mãe. Tiago realmente quer evitar esses alimentos. Ele pode ou não estar procurando a atenção de seus avós, mas definitivamente está querendo evitar os alimentos. Que tipo de reforço sua mãe está fornecendo com o seu redirecionamento? Ela está reforçando positivamente o comportamento do Tiago. Ele quer evitar os itens alimentares. Então, quando ela está redirecionando, mesmo que ele esteja sendo instruído a voltar à tarefa, ele ainda está atingindo seu objetivo de evitar interagir com os alimentos e experimentá-los. Na verdade, o redirecionamento é um reforço positivo na maioria dos casos. Com essa mãe, muitas vezes, quando ela redirecionava o Tiago, ela permitia grandes pausas na sessão de terapia. O segundo comportamento é: quando os alimentos não preferidos são oferecidos em casa,
O Tiago normalmente falava, não, não quero, né? Se ele não quisesse experimentar. Começa a chorar e fica chateado. O antecedente desse comportamento são os alimentos não preferidos oferecidos em sua casa. A consequência desse comportamento é que a mãe para de oferecer a comida quando ele chora e o pai continua a oferecer a comida, mas depois relata ficar frustrado e deixa de oferecer qualquer coisa. Então, que tipo de reforço a mãe está dando quando deixa de oferecer os alimentos quando o Tiago chora? Será mais provável que ele faça isso de novo, porque ela está positivamente reforçando. Ela está reforçando negativamente? Ela está punindo ou é extinção? Se pensarmos bem, Tiago não quer ser perguntado mais de uma vez por esse alimento. Então a sua mãe para completamente de perguntar depois daquela primeira vez. Então ela está basicamente permitindo que ele evite os novos itens alimentares que são oferecidos ao retirar o pedido dela. Ela não está mais pedindo que ele faça isso. Ela está reforçando negativamente o comportamento, tirando algo. Ela não está mais perguntando a ele e isso provavelmente aumentará a probabilidade dele fazer isso de novo. Esse comportamento específico pode ser visto de várias maneiras diferentes, mas o ponto principal é reconhecer a intenção dos comportamentos que ele está mostrando. Todos nós concordamos que ele está evitando os alimentos. Então, quando sua mãe simplesmente para depois da primeira oferta, ela está realmente reforçando que ele não precisa experimentar essa comida. E que tipo de reforço o pai do Tiago está fornecendo quando ele continua frustrado? Se o Tiago não quer a comida, o pai continua insistindo um pouco, mas o pai fica frustrado e depois para. O pai está reforçando negativamente, porque ele insiste em perguntar, mas então ele fica frustrado e para. Então o Tiago aprendeu que se eu não quiser esses alimentos, posso começar a chorar. Eu posso começar a ter essa resposta comportamental e mesmo que meu pai insista um pouco mais, ele fica frustrado e acaba parando e eu evito ter que experimentar essa comida. O último comportamento a ser analisado é do Tiago jogar de repente peças do jogo, derrubando o jogo da mesa e derrubando outros itens não alimentares da mesa. Podíamos estar fazendo algo que não era nem comer e ele jogava as coisas fora da mesa ou se levantava e se movia muito pela sala. Mas isso só aconteceu quando a mãe do Tiago o trouxe para a consulta, o que foi interessante. O antecedente do comportamento são os itens alimentares não preferidos e preferidos apresentados durante toda a sessão. Dentro dessa tarefa, faríamos muitas coisas socialmente orientadas. Também estaríamos fazendo outras atividades que não eram necessariamente sobre comer ou jogar. Durante essas atividades, esse mesmo comportamento acontecia. Então, o antecedente era estarmos em terapia e existem alguns alimentos preferidos e não preferidos ao redor. Mas, em última análise, essa criança, que normalmente é complacente e usa muito verbal e linguagem para evitar, agora está tendo essa grande explosão. Ao pensar no antecedente, tenho que olhar ao redor e ver o que está acontecendo. Quem está na sala? Isso já aconteceu antes? Sim, já aconteceu antes e a mãe estava no quarto toda vez que aconteceu. A consequência, nesse caso, foi a mãe redirecionando e instruindo o Tiago a pegar os itens. Novamente, isso é reforço positivo. Era a mãe redirecionando e instruindo o Tiago a pegar os itens. Novamente, é um reforço positivo. Se você se lembra antes, eu disse que a maior parte do comportamento é aprendida. Eu também disse que o comportamento vai se extinguir, mas pode voltar.
O que eu quero destacar nessa situação é que com esse comportamento tivemos que cavar um pouco mais e examinar todos os nossos antecedentes para descobrir que era sempre quando sua mãe o trazia que ele jogava as coisas. É repetido e era um determinado dia da semana também. Pensando em seus itens de comida e bebida, ele só tomava leite achocolatado uma vez por semana. Sua mãe e eu percebemos que esse comportamento muito atípico para ele ocorria nos dias em que ele tomava leite achocolatado antes da terapia. O meu ponto é que a sua resposta não foi necessariamente uma resposta aprendida. Essa foi uma resposta porque a criança tinha alguma intolerância a algum nível desse leite achocolatado. Quero ressaltar isso porque me preocupo muito com crianças com problemas de alimentação em terapia. Se estamos simplesmente olhando para o comportamento deles e dizendo: ele está jogando as peças do jogo, está tirando o jogo da mesa, sem realmente considerar o porquê, então podemos tentar punir, extinguir ou usar um reforço positivo ou negativo, sem realmente ver o que há realmente uma razão muito mais profunda do que o comportamento que está acontecendo. Ele está realmente tentando comunicar que o seu corpo não é capaz de tolerar esse alimento. Bom, acabei encaminhando o Tiago para um teste de alergia e outros testes para descobrir o que estava acontecendo com ele. Não parecia ter nada acontecendo, mas o teste de alergia é apenas cerca de 50% preciso. A melhor maneira de descobrir o que alguém é intolerante ou alérgico em termos de comida é fazer uma dieta de eliminação. Ao fazer isso, descobrimos que Tiago tinha vários alimentos aos quais ele era intolerante, embora não necessariamente alérgico. Novamente, é muito importante reconhecer que o comportamento pode ser aprendido, não é aleatório. Está ocorrendo por um motivo, mas esse motivo pode ser comunicação, tipo quero atenção, quero acesso ou quero evitar. Mas quando chego ao automático, pode ser porque há algo oculto, e é por isso que sempre temos que procurar o máximo possível para descobrir por que alguém está fazendo o que está fazendo. O comportamento da tuberculose não se encaixa nas normas sociais, pelo menos em nossa área. As normas sociais em nossa área são que você come muito mais do que isso e há muito mais diversidade no que você come. Você vai a festas de aniversário e come o que é oferecido na maioria das vezes. Seu comportamento não se encaixa nas normas sociais e está resultando em uma ingestão nutricional limitada. Seu comportamento é impactante e é impactado por sua família e interação social. Mas ele não é um garoto ruim. Ele tem alguns comportamentos que são principalmente evitar itens alimentares não preferidos. Também sabemos que alguns de seus comportamentos são por uma razão muito boa, pois ele é intolerante a muitos aditivos alimentares e outros itens. Ele está tentando evitar algo que em seu cérebro é inseguro. Em seu cérebro, ele sente que isso não é seguro e é desagradável. A gente tem que entender a percepção que ele tem de que esse alimento não é seguro, não é preferido e é perigoso para ele. Essa percepção vai mudar tudo, vai impactar como a sua alimentação se desenvolve, como ele se sente em relação à comida e sua interação com a família. Para podermos discutir como as múltiplas intolerâncias a alimentos e aditivos impactam o Tiago e sua alimentação, temos que ver como a alimentação e a deglutição se desenvolvem. O desenvolvimento da alimentação é baseado em vários componentes. Baseia-se no desenvolvimento motor grosso e fino, como estabilidade postural e como me mantenho contra a gravidade.
Baseia-se em experiências sensoriais, como olfato, paladar, vestibular, proprioceptível, tátil, interocepção e visoauditiva. A alimentação e a deglutição também são baseadas na prontidão física e fisiológica, como respiração, digestão e integridade estrutural para comer e beber. O componente final importante é esse conceito de interação social e emocional e como tudo isso entra em jogo. Quando algo der errado em algumas ou todas essas áreas, isso afetará uma criança. Quanto à progressão alimentar e habilidades motoras, normalmente isso é dividido em etapas. O estágio 1 é um período de flexão fisiológica e atividade principalmente reflexiva. Você se move em extensão e começa a controlar a cabeça e o pescoço. Se você está familiarizado com o desenvolvimento da alimentação, isso se refere à primeira infância, quando o bebê aprende a mamar ao nascer. E então, a sucção começa por volta dos 4 a 6 meses. O estágio 2 é quando o sentar independente começa a surgir. Seus brinquedos e mãos estão chegando à boca. Há padrões ativos de fechamento labial, sucção e mastigação. Às vezes, a maioria das crianças é apresentada a líquidos e purês. Novamente, isso é cerca de 6 a 7 meses de idade. O estágio 3 é quando começamos a ver o engatinhar. O movimento recíproco está começando e o bebê está pegando uma pinça, um movimento de pinça. Além disso, alguma lateralização lingual e o padrão de mastigação vertical surgem. Isso está começando a surgir em torno de 9 a 10 meses. No estágio 4, começamos a ver a caminhada e a capacidade de comer a maioria dos alimentos. Um padrão de mastigação vertical e diagonal está presente e a mastigação rotativa está surgindo. Muitos alimentos diferentes são introduzidos nessa fase. O objetivo de compartilhar esses estágios é perceber que a peça motora é o que torna essas coisas possíveis. À medida que o meu corpo começa a ter mais capacidade de fazer esses movimentos, ele dá à minha boca e língua e etc., mais capacidade de ter uma relação com a comida e de se desenvolver. Portanto, se eu tiver 2 anos e ainda não estiver andando, isso vai afetar a progressão alimentar. Novamente, existe uma relação muito próxima entre o desenvolvimento motor e a progressão da alimentação. Muitas das crianças que você vê em seu rol de casos não terão desenvolvimento motor típico, então também não podemos esperar que tenham uma progressão típica de alimentação. O desenvolvimento alimentar também está intimamente relacionado aos componentes físicos e fisiológicos. Precisamos de estabilidade fisiológica para comer e beber. Precisamos de um sistema respiratório funcional, tônus muscular adequado e movimentos da linha média. Também precisamos estar em um estado comportamental que nos permita alertar e manter esse estado. Novamente, muitas das crianças que vemos em terapia terão algum estado fisiológico comprometido. Eles terão capacidade motora comprometida e estado comportamental comprometido. Se essas crianças também estão tentando comer, receber nutrição e o seu status não é bom nessas áreas, isso afetará a maneira como elas percebem a comida e como se comportam em relação à comida. A função sensorial também não pode ser subestimada. Essa é uma experiência de uma criança com alimentos e líquidos através do olfato, paladar, tato, visão, audição e equilíbrio. É também assim que a cabeça da criança está se movendo em relação à mastigação, sua autoconsciência e onde o seu corpo está no espaço.
Existe um conceito chamado interocepção, que é a nossa consciência do funcionamento interno do nosso corpo, como o nosso sistema respiratório e os nossos batimentos cardíacos. É também sobre fome e saciedade. Pense em crianças, em seu número de casos, que têm um histórico de prematuros ou um histórico de não poder escolher a quantidade de comida que estão interagindo. Pense em bebês prematuros na UTI. Tudo é determinado para eles, com base no que o médico ou o nutricionista dizem que suas necessidades são para o desenvolvimento neurológico, ganho de peso, etc. Esses bebês estão em um horário e eles recebem uma quantidade X de por 3 horas ou por 4 horas de alimento. Não é necessariamente sobre quando a criança está dando a dica que deveria ser alimentada. Quando bebês e crianças são dependentes de tubos, sua fome e saciedade também são alteradas. Eles foram alimentados em momentos em que não estavam com fome. Eles foram alimentados após a saciedade, em muitos casos. E certamente seus comportamentos em torno disso serão evidentes à medida que você estiver trabalhando com eles na terapia. Novamente, a função sensorial não pode ser subestimada quando se trata do impacto no desenvolvimento da alimentação. A individuação só pode ocorrer depois que o apego se desenvolve. Por exemplo, posso me manter dentro do meu ambiente e quando faço isso, também posso começar a me apegar às pessoas do meu ambiente, se for um bebê ou uma criança. Isso vem de estou atendendo às minhas necessidades. Minha mãe e meu pai estão lendo que eu estou com fome. Ou minha mãe e meu pai estão parando quando não estou mais com fome. E, portanto, tenho uma ótima base para sair e me tornar um próprio indivíduo para explorar, encontrar novas maneiras de interagir com a comida e interagir em todas essas coisas diferentes. Então, a progressão da alimentação está muito relacionada ao desenvolvimento socioemocional. É aquela ideia de se sentir seguro porque meus pais estão atendendo às minhas necessidades. Então eu posso sair e ser um pouco mais aventureiro agora. Vamos ver os componentes das intervenções de alimentação responsiva no contexto do desenvolvimento da alimentação. Esta é uma abordagem de intervenção real para trabalhar com crianças, com pais de crianças com problemas de alimentação. É também uma parte muito natural do que queremos ver na progressão da alimentação. Queremos que os pais reconheçam a fome e a saciedade do bebê e da criança. Não queremos que eles usem comida para acalmar um bebê se não estiverem com fome, porque isso não respeita todo o ciclo de saciedade da fome. Queremos que eles introduzam alimentos complementares em tempo hábil e forneçam uma alimentação diversificada e saudável. Queremos que os pais introduzam as viscosidades adequadas ao desenvolvimento. Se uma criança não tem a adequação de desenvolvimento para uma certa viscosidade, então não queremos dar isso a ela. Também queremos que os pais proporcionem um ambiente que apoie a interação sem distrações e de forma estruturada. Estas são as coisas que queremos ver no desenvolvimento típico da alimentação também. Queremos pais que estejam atentos à criança ou ao bebê enquanto os alimentam. Queremos uma interação entre a criança e os pais e não queremos que ela seja distorcida, assim como uma tonelada de distrações. Não queremos que a hora da alimentação fique constantemente na frente da televisão, por exemplo. Queremos que seja uma relação estruturada, típica, em um ambiente bom e sólido.
Com quase todas as crianças que tenho atendido para terapia de alimentação, alguma parte dessa progressão da alimentação é alterada. Pode ser uma resposta motora ou fisiológica. Talvez o sistema digestivo não esteja funcionando. Pode ser uma interação entre muitas coisas diferentes, porque quando esses problemas começam a surgir, você também começará a ver mudanças em seu desenvolvimento social e emocional ou em sua experiência sensorial. Esses componentes interagem e criam como a criança se sente em relação à comida e à progressão através dos estágios. A deglutição é importante abordar porque é uma tarefa muito complexa. Eu falei sobre crianças se sentirem seguras ou inseguras e engolir pode ser bem assustador ou perigoso, né? Se você não fizer isso bem. A deglutição é uma atividade reflexa que envolve mais de 30 nervos e músculos. Estruturas, função ou coordenação alteradas podem resultar em disfagia. A alimentação desordenada pode ou não incluir um problema de deglutição, mas os problemas de deglutição afetarão a alimentação. Se uma criança está aspirando tudo, sua progressão de alimentação vai ficar alterada. Alguém vai colocar a criança em líquidos engrossados e então ela não terá uma progressão típica de alimentação. Finalmente, as consequências da aspiração variam, mas podem resultar em pneumonia. Portanto, temos que pensar nisso com as crianças. As crianças têm uma ideia sobre como se sentem e isso vai impulsioná-las a fazer algo mais ou não. Se uma criança tem problemas para engolir, está frequentemente doente, tem pneumonia, isso afetará como ela se sente em relação à comida, mesmo quando ela pode comer. Talvez temos que pensar que comportamentos com relação a crianças com problemas de alimentação e deglutição, precisamos considerar o que é um distúrbio alimentar. Distúrbio alimentar é ingestão oral prejudicada que não é apropriada para a idade e está associada a habilidades médicas, nutricionais, alimentares ou disfunção psicossocial. Essa é uma boa definição, no entanto. Eu mudaria a formulação de idade apropriada para desenvolvimento apropriado. Então, quando alguém tem uma ingestão oral prejudicada, que não é apropriada para o desenvolvimento e está associada a habilidades médicas, nutricionais, de alimentação ou disfunção psicossocial, então isso é considerado um distúrbio alimentar. Isso é diferente de disfagia. A disfagia é uma interrupção na sequência da deglutição, que resulta em comprometimento da segurança e eficiência. As pessoas que você vê para terapia de alimentação ou terapia de deglutição vêm até você porque há um distúrbio ou uma interrupção em algum aspecto de alimentação ou deglutição. A pergunta que devemos fazer é: por quê? Qual é o antecedente dessa desordem ou ruptura? Quais são alguns dos fatores que influenciam a alimentação e a deglutição? Diagnósticos médicos e genéticos afetam a alimentação e a deglutição. Há tantas crianças que nascem prematuras e quando isso acontece, elas estão muito mais suscetíveis a complicações respiratórias, problemas cardíacos congênitos e outras coisas. Esses diagnósticos médicos vão impactar essa criança em muitos níveis. Potencialmente, torna-os inseguros para a deglutição, mas um diagnóstico médico de prematuridade pode resultar em comprometimento respiratório. Também pode afetar o estado fisiológico ou motor da criança. Definitivamente vai impactar a criança do ponto de vista da fome e saciedade. Também afetará a criança em termos de relacionamento com os pais, porque os pais podem não alimentá-los como normalmente fariam.
Os atrasos no desenvolvimento podem influenciar a alimentação e a deglutição, assim como as deficiências sensoriais. Se uma criança não suporta a sensação de algo molhado em suas mãos, é improvável que ela seja capaz de interagir com a boca, língua ou lábios. Questões socioemocionais podem influenciar na alimentação e na deglutição. Certamente, algumas relações socioemocionais atípicas podem influenciar a alimentação e a deglutição. Anomalias estruturais também podem afetar a alimentação e a deglutição, principalmente quando não são reconhecidas e alguém está tentando encorajá-lo a comer e beber e você realmente não está confortável com essas coisas. Bom, há uma infinidade de outros fatores que também influenciam a alimentação e a deglutição. A alimentação é tão complexa, a deglutição é tão complexa, que qualquer uma dessas coisas por si só pode impactar negativamente. No entanto, você também pode ver de fato de que muitas dessas coisas elas coexistem. Por exemplo, um bebê prematuro pode receber alta da UTI, mas ainda apresentar alguns atrasos no desenvolvimento. O bebê pode ter alguns problemas sensoriais, porque tudo que cheirava, provava, tocava e sentia foi impactado por estar na UTI por muito tempo. Talvez o bebê não consiga experimentar tanto o mundo porque está motorizado, está atrasado. Pode haver alguns problemas socioemocionais, porque os pais não conseguiram trazer o bebê para casa logo após o nascimento. A mamãe e o papai estão constantemente preocupados que o bebê não esteja recebendo comida suficiente. Então, a maneira como eles alimentam o seu bebê é diferente. O neurodesenvolvimento deve ser considerado quando se pensa no comportamento. O neurodesenvolvimento não é apenas como a criança está se desenvolvendo, mas também como o cérebro está se desenvolvendo em conjunto com esse desenvolvimento geral e como as vias sinápticas são formadas. Cada coisa que está acontecendo com aquele bebê está impactando como o seu desenvolvimento ocorre. Na UTI, passamos muito tempo conversando com a equipe sobre o fato de que não se trata de quem pode obter o maior volume, mas de como as ocorrências de um neurodesenvolvimento desse bebê estão ocorrendo. Por exemplo, toda vez que eu tiro um bebê de um berço ou de uma cama e o coloco no meu colo, bem enrolado, com uma mamadeira na boca, eles têm uma experiência com essa alimentação. Há coisas acontecendo no cérebro. Existem vias sinápticas que são formadas ou que são deletadas por causa dessas primeiras experiências e por causa de todas as experiências. Portanto, realmente temos que ver o que o desenvolvimento alimentar e os distúrbios alimentares fazem com os termos de neurodesenvolvimento, em relação a esses fatores. O neurodesenvolvimento interage com a alimentação, com a deglutição, comunicação, e o comportamento. Digamos que uma criança nasça com 14 ou 15 semanas antes do tempo e está tentando fazer coisas que seu corpo normalmente não teria que fazer. Eles normalmente estariam no útero e o corpo da mãe estaria fazendo tudo por eles. Mas, em vez disso, eles chegaram mais cedo e agora tem que começar com essas experiências que são muito, muito atípicas e muito desagradáveis. Eles têm que manter sua temperatura corporal alta. Eles têm que lidar com estímulos externos que são muito mais do que deveriam nessa idade. Eles têm que lidar com a respiração. Todos esses fatores vão impactar seu neurodesenvolvimento. Então, à medida que esse neurodesenvolvimento está ocorrendo, começamos a alimentá-los e dar-lhes coisas que eles têm que engolir.
Essas experiências afetarão quando vias sinápticas apoiarão a alimentação e quais vias sinápticas dirão: nossa, essa alimentação é horrível e nunca mais quero comer isso. Então, rapidamente você começa a ver a comunicação comportamental, porque eu sou um bebê ou uma criança mais velha e alguém me alimentou enquanto os meus caminhos estão apenas sendo estabelecidos e eu não conseguia respirar, ou eu tinha um refluxo terrível, ou uma motilidade terrível. Então, o sistema sináptico caminhos estão dizendo que foi uma experiência de alimentação ruim em vez de boa. A resposta é: fui alimentado além do que eu queria. Eu me alimentei demais e comecei a ter refluxo. Então, essa comunicação comportamental é: não quero isso, muito obrigada. Não, eu não quero fazer isso, isso é horrível. É, portanto, tão importante que pensemos nisso, porque essas crianças experimentam isso repetidamente. Quando eles estão dizendo não ou quando estão evitando, não é para que eles possam simplesmente dizer: eu quero puxar essa correntinha aqui no pescoço da minha mãe ou do meu pai. É realmente porque as vias neurais, as vias sinápticas desenvolvidas e reforçadas dizem: a comida é ruim e perigosa e não, portanto, não é seguro para mim. Outro conceito semelhante é a arquitetura do cérebro. Há um estudo em epigenética que analisa como os genes e o DNA são afetados pela genética de seus pais, bem como pelo ambiente e pela experiência. Foi aprendido e descoberto que, embora suas sequências de genes possam ser as mesmas, o ambiente e a experiência afetam a forma como os genes são expressos. Portanto, temos que reconhecer que o comportamento de uma criança é basicamente comunicação e pode até não ser algo que a criança esteja ciente. Nascemos com muito mais neurônios do que precisamos. Começamos a podar o que não precisamos e começamos a desenvolver vias sinápticas para apoiar e incentivar a continuação das funções que estamos fazendo. Se colocarmos isso no contexto das crianças que vemos em terapia, elas também estão podando coisas que não fizeram no início do desenvolvimento. Aquelas crianças que não estão comendo pela boca, por exemplo, não estão recebendo nenhum reforço dessa função neural. Muitas dessas vias e neurônios podem ser podadas e as vias sinápticas não serão estabelecidas. Vai ser extremamente atípico para alguém que nunca desenvolveu esses caminhos realmente considerar a alimentação como uma coisa boa. Os distúrbios alimentares são altamente estressantes, não apenas para a criança, mas também para os pais, cuidadores e outras pessoas envolvidas com a criança. Portanto, precisamos considerar a resposta ao estresse em crianças e seus pais e famílias.